Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Caros amigos, participantes do Domingo da Seichonoye, reverências, bom dia, muito obrigado. Hoje nós vamos estudar o livro Amemos Intensamente, de autoria do professor Seicho Taniguchi. E o tema sugerido para o estudo do dia de hoje é comportamento de quem crê em Deus. O que é comportamento? Comportamento é um ato ou efeito de comportar-se. Por exemplo, diante de uma situação que você está em um determinado momento com uma determinada pessoa, você tem um tipo de comportamento. Mas, de repente, você não está mais com aquele grupo de amigos, e sim com pessoas que representam autoridades. Com certeza, naquele momento, você vai ter um comportamento totalmente distinto daquele que você tinha até então com relação aos seus amigos. Mas o que nós vamos focar dentro desse aspecto do comportamento é qual é o comportamento de quem crê em Deus. E dentro desta literatura, Amemos Intensamente, no capítulo 18, professor Seicho Taniguchi, ele nos orienta sobre de caráter social à fé. Ele inicia falando justamente sobre uma situação que ele experienciou na ocasião em que ele foi orientar uma atividade doutrinária no Japão, e ele pegou um trem expresso, e esse trem expresso, parou na plataforma lá, que seria o destino final, e mesmo o trem ele não ia seguir viagem. E o professor Seicho, muito tranquilamente, aguardando que todos os passageiros saíssem de dentro do vagão, da composição do trem, ele percebeu que afobadamente veio um líder da Seichonoye, um adepto da Seichonoye, que estava contra o fluxo, trazendo algum tipo de situação assim, de desconforto para com os demais passageiros desse trem, e foi rapidamente pegar a bagagem do professor Seicho Taniguchi. Os demais passageiros, com bastante situação, ela verificou que realmente aquele comportamento não estava muito correlata a um comportamento de um religioso. O professor Seicho até ficou um tanto constrangido com relação àquela atitude. De repente, se ele abrisse a janela desse trem e passasse a bagagem para esse rapaz, provavelmente essa situação não ocorreria. Mas esse comportamento não é um comportamento que nos remete a quem tem uma fé religiosa, ou é um comportamento de quem crê em Deus. É claro que a fé nem sempre está de acordo com o senso comum. Dependendo da hora e do local, até a insensatez torna-se necessária. Mas quando ela prejudica outras pessoas da sociedade, a fé perde seu caráter social e torna-se problemática. Muitas pessoas perguntam: preletor, eu admiro muito o ensinamento da Seichonoye. Tanto é que eu me salvei com o conhecimento desse ensinamento. Eu gostaria tanto que os meus familiares participassem da Seichonoye. Daí eu pergunto para vocês:
Qual é o seu comportamento diante dos seus familiares? O seu comportamento remete a algo que eles gostariam também de fazer? Então, vamos fazer uma reflexão. Será que isso vai nos trazer realmente algo que vá beneficiar a minha família? Ou muito pelo contrário, estamos tendo comportamentos que, no fundo, acaba prejudicando a todos eles. Mas qual então será a atitude de quem crê em Deus? Na página 196 do livro, o professor Seiichi Taniguchi coloca aqui uma frase. Há pessoas que creem em superstições e outras que têm fé correta, indestrutível em toda época. Uma fé correta e verdadeira prega o amor e a misericórdia em seus ensinamentos. Quem crê em Deus ou em Buda, além de reverenciar, orar e cultuar formalmente Deus e Buda, deve viver de acordo com o pensamento búdico e amar o próximo, fazendo sua a mente de amor de Deus. A oração é a comunhão do homem com Deus. Para que haja essa comunhão, há necessidade de certa semelhança para que a mente humana entre em sintonia com a mente de Deus. Sendo assim, quem crê em Deus ou em Buda deve viver fazendo sua a mente de Deus, o amor, ou a mente búdica, que são as 4 virtudes infinitas de Buda: a caridade, a misericórdia, a alegria e o desapego. O amor de Deus é imparcial, como o sol que beneficia a todos. Portanto, o mínimo que se deve ser respeitado pelas pessoas que creem em Deus é não prejudicar os outros. O professor Seiichi, nesse item, ele finaliza dizendo: a fé da Seichonen é uma fé mesquinha que utiliza Deus para satisfazer o egoísmo. Com a conscientização sagrada de sermos filhos de Deus, objetivamos realizar a vontade de Deus na vida terrena, vivendo com amor e sabedoria. Então, as pessoas que agem ou têm atitudes ou comportamentos de quem crê em Deus, ele tem que estar sempre pautado no amor e na sabedoria. Muitas pessoas agem com muito amor e, nesse momento, ele deixa de lado a sabedoria. Isso exerce um desequilíbrio na vida da pessoa. E tem pessoas que têm muita sabedoria e nenhum amor. Isso também não é muito bom, ou não é nada bom. Então, seria muito importante que tanto o amor e a sabedoria em todas as nossas atitudes ou nosso comportamento esteja sempre presente, para que a gente possa ter realmente um comportamento de quem crê e tem fé em Deus. E o professor Seiichi Taniguchi, ele, uma pessoa muito observadora, ele verificou comportamentos. Acredito que nesse mesmo seminário em que ele foi buscado por esse dirigente que entrou atropeladamente, no contrafluxo do desembarque, na hora de partir na plataforma lá de trem, um grupo de líderes se reuniram nessa plataforma e começaram a fazer: não, vamos cantar aqui, com bastante vibração e entusiasmo, a marcha da missão, para agradecer ao professor Seiichi pelas orientações. Daí um determinado dirigente falou: olha, mas eu acho que não é permitido fazer essa cantoria aqui, entoar o hino sagrado aqui na plataforma, que é um local público. Daí um líder falou: não, se de repente alguém reclamar, a gente para. Mas será que esse é um comportamento legítimo, verdadeiro de um filho de Deus? Será que as pessoas, às vezes, ficando constrangidas com aquele grupo de pessoas, ficam ameaçadas por aquela ação, e a gente acaba criando uma visão equivocada do que seja a Seichonen? Parece-me que estamos até ajudando o ensinamento, mas esse comportamento acaba, em vez de ajudar, ou expandir o movimento, ele acaba falando: olha, aquelas pessoas da Seichonen têm uns comportamentos um pouco estranhos.
Será que isso realmente é bom para a sociedade? Então, vamos tomar muito cuidado com os nossos comportamentos, as nossas atitudes no nosso cotidiano. Aqui na página 198, ao final, o professor Seiichi Taniguchi escreve: parece um detalhe totalmente insignificante, porém, esse modo de pensar de que, se ninguém reclamar, podemos praticar qualquer ato, torna a sociedade bastante insalubre. Uma organização religiosa deve primar em ser um modelo para a sociedade em todos os sentidos. E porque penso desse modo, sinto que o precioso ensinamento não será sendo vivificado na vida cotidiana. E ele emenda aqui o item seguinte, na página 199, falando: não incomode as pessoas. Eu estou tendo uma lembrança agora do meu avô materno, senhor Kamio Nakano, pai de minha mãe, e ele tinha um comportamento bastante interessante de não incomodar as pessoas. Todas as vezes que ele vinha à nossa residência fazer a visita para a sua filha, né, o genro, no caso nós, os netos, ele trazia uma marmita. E na hora da refeição, do almoço, pasmem, né, ele abria aquela marmita e se alimentava. E a minha mãe, né, ela tinha preparado uma refeição, tudo, mas pai, a gente fez... Não, filha, eu não gosto de prejudicar, né, as outras, atrapalhar as outras pessoas. Vocês têm que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, então essa minha atitude é para não poder dar nenhuma situação de trabalho para as outras pessoas. Eu não gosto de incomodar as pessoas. Então, eu achava estranho aquele comportamento, mas agora, fazendo o estudo dessa literatura do professor Seiichi, eu mais ou menos entendi o porquê daquela atitude, aquele comportamento do meu saudoso avô. Suponhamos que você fique com vontade, olha só o exemplo que o professor Seiichi coloca aqui nessa página 198 sobre não incomode as pessoas. Suponhamos que você fique com vontade de urinar na rua. Não há ninguém observando, mas talvez você pense que, por estar no perímetro urbano, deve haver algum regulamento proibindo esse ato. Bom, mas ninguém está vendo. E se alguém me repreender, basta parar. Se você urinar na rua com esse pensamento, mesmo que alguém não esteja vendo, a rua ficará suja e isso acabará invariavelmente incomodando a vida social. A questão não é ser repreendido ou não, mas sim se a sua conduta prejudica ou não as pessoas. Acredito que o religioso é aquele que mais vive em prol dos outros e que mais ama o próximo. E é por isso que me refiro a esse fato tão evidente por si. Olha só que outro exemplo da vida cotidiana. No início desse capítulo, o professor Seiichi Taniguchi colocou uma matéria que saiu no Asahi Shimbun, um jornal de grande circulação no Japão à época, e lá tinha estudantes do leste asiático, não eram japoneses, né? E ele fez justamente uma colocação a respeito desse mau hábito de o povo japonês, na época, né, urinar em vias públicas. Ele fala, se o Japão quer se tornar uma potência mundial, esse comportamento da sociedade será que remete ao crescimento, à evolução? E o professor Seiichi ainda fala, não estou falando que não é para urinar. Né? Urinar é uma necessidade fisiológica, é natural que as pessoas urinem. Só que tem local apropriado para tal, e não em vias públicas. E as pessoas falam, mas ninguém está vendo. Mas será que o resultado do seu ato não vai deixar algum rastro, né, que vai dar algum tipo de desconforto ou incômodo às outras pessoas? Então, nós temos que ter bastante cuidado com os nossos comportamentos. E alguém me pergunta, mas eu estou com vontade de soltar as minhas necessidades.
né? Esse realmente é um fim correto, mas os meios que estão sendo utilizados é que estão errados. Então, um meio errado não justifica um fim correto. Essa é justamente que está na página 200 da literatura, que diz o seguinte: fim correto e meios errados. Há outro modo de pensar, aquele que considera que o problema está no critério pessoal, no que cada um vê como inconveniente, quando se recomenda não causar incômodo aos outros. Mesmo o movimento religioso, há quem argumente que, sem atrair a atenção do público, sem ninguém notar a presença da Seichonoye, não será possível alcançar o grande objetivo do movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Não se importam que a cantoria possa incomodar outros passageiros, nem com o tumulto provocado que impede a entrada e a saída dos demais usuários. Para eles, o importante é atrair a atenção do público para Seichonoye e impressioná-lo por meio dessa propaganda, pois acham que este seja o caminho mais curto para alcançar rapidamente a grande meta de construção do paraíso terrestre e a verdadeira felicidade dos homens. Aí vem as considerações do professor Seicho. Esse tipo de pensamento é aparentemente muito vistoso, positivo e charmoso. Porém, os principais defensores dessa corrente, que não se importa com a ilegalidade dos meios para alcançar um fim. A verdadeira religião nos ensina como esse modo de pensar é incorreto. Até os ladrões roubam com finalidade plausível. Uns dizem que roubam com o fim de obter recursos para educar os filhos. Já algumas mulheres se prostituem com a tradicional desculpa de precisar enviar dinheiro aos pais. Contudo, isso não significa que devamos tolerar ou enaltecer o roubo e a prostituição. As guerras do passado nos indicam como é perigoso este modo aparentemente inocente de justificar a ilegalidade dos meios, se o objetivo a ser atingido for correto. Se isso é um erro, também não podemos dizer que seja correto o pensamento que considera inevitável acrescentar um pouco de constrangimento ou antimoralismo aos meios. Se o movimento religioso endossar esse tipo de pensamento, deixará de ser religioso e passará a ser um movimento revolucionário. Nossa, o professor Seicho Taniguchi, nessa literatura, ele dá cada paulada na gente para despertar, né? Paulada no sentido do despertar, né? Porque as pessoas acham que está tudo bem, está tudo certo, o objetivo é nobre, então os meios, de repente, podem estar em desacordo com a nobreza do fim, né? Vamos tomar muito cuidado, caros amigos, em nossos comportamentos, em nossas atitudes. Sejamos, sim, pessoas religiosas que creem em Deus. Isso nos remete. A maior propaganda para fazer divulgar o pensamento, o ensinamento da Seichonoye é os nossos comportamentos. As palavras até convencem, mas o exemplo que deixamos para a sociedade, começando com os nossos familiares, esse sim é que arrasta as pessoas para fazer parte desse grandioso movimento de iluminação da humanidade. Indo mais adiante, o professor Seicho Taniguchi, ele vai agregando, né, ao conhecimento da verdade várias situações. E ele fala sobre a moral social e pessoal. Na prática, não são poucos os casos em que os meios não chegam a ser tão ilegais ou antimorais, mas incomodam um pouco as pessoas. Nesses casos, torna-se extremamente delicada a questão que envolve a liberdade individual e a liberdade do grupo ou da sociedade a que o indivíduo pertence. Saibamos muito bem que muitas vezes devemos abrir mão de nossa liberdade individual em prol da segurança e prosperidade da sociedade como um todo.
mesmo que sintamos um certo desconforto como indivíduos. Esse pensamento é correto, pois está claro que a liberdade individual de fazer o que se quer jamais conduzirá à verdadeira liberdade e nem à felicidade pessoal. Um indivíduo sempre faz parte de uma sociedade. Sendo assim, a verdadeira liberdade individual não é possível quando são obedecidas as regras que vivificam a ordem na sociedade. Nesse caso, quem deve obedecer às regras da sociedade são os indivíduos integrantes dessa sociedade. Olha só o que é importante. Tem uma literatura da Seiichi Onoye, que é de autoria do Dr. Katsumi Tokuhisa. A prosperidade está na mente. Acredito que muitos de vocês conheçam essa literatura. E dentro dessa literatura, eu fiquei assim interessado porque na página 51 dessa literatura, o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala sobre as 4 tentações de Satanás. A primeira tentação. Todos fazem isso. Bom, se todo mundo faz, então eu também vou fazer. Né? A segunda tentação. É um ato sem importância. E ele explica, né, que num primeiro momento parece ser algo sem importância, mas as pessoas criam o hábito errado de fazer coisas erradas, que é sem importância, mas o acúmulo de várias atitudes sem grande importância acaba gerando uma montanha de situações erradas. E para realmente reverter essa situação, será muito complicado. Então, percebe que essas duas situações, né? Todos fazem isso, então eu também posso fazer. Ou tipo, isso daqui é errado, mas é uma coisa insignificante, sem muita importância. E também vou realizá-lo porque não tem problema. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente no início. Né? Mesmo que todos fazem isso, o que é correto, é correto. E o que é errado, óbvio. Então, nem que seja você sozinho, façamos sempre a coisa correta. Né? E mesmo que seja uma coisa sem importância, então vamos focar para ter atitudes que, mesmo sem importância, seja algo correto. Isso sim vai fortalecer o seu caráter. Eis aí a necessidade e a importância da educação básica da moral individual, principalmente uma organização religiosa. Nesse sentido, os membros pertencentes à nossa organização religiosa jamais podem ter condutas impróprias que incomodem os outros. Espero prosseguir no movimento de iluminação com retidão e honestidade, munido de positividade, dignidade e honradez, até o fim, como adepto da Seiichi Onoye, servindo de exemplo para as pessoas. O professor Seiichi, tá? Aqui ele expressou na página 203, desculpe, não é? Qual é o comportamento dele. Então, geralmente, a gente acaba seguindo todas as pessoas pelo exemplo. Então, vamos tomar atitudes realmente que nos remetam a exemplos, que nos remete a que essa minha atitude, esse meu comportamento, possa significar, puxa, aquela pessoa é uma pessoa religiosa. Como eu admiro. O que será que ele faz? E ele sente interesse em saber o que ele faz, o que ele frequenta, o que faz dele uma pessoa que seja digna de aplausos. Né? Muitas pessoas ficam bastante preocupadas com as aparências. E esse é o grande mal. Ela toma qualquer atitude para estar em evidência, tentando impressionar os outros. Mas o comportamento correto é aquele que você consegue deixar em evidência e impressionar
Não os outros, mas a si próprio. O que significa impressionar a si próprio? Você consegue, com isso, também fazer com que Deus, né, aplauda o seu comportamento. Muito bem, muito bem. Esse é o comportamento de um verdadeiro filho de Deus. Então, esse aspecto que nós temos que trabalhar para que você seja um verdadeiro religioso. Estamos abordando aqui um tema bastante amplo que nos remete ao cotidiano. Vamos fazer uma reflexão. Será que eu, que conheço a verdade, através desses ensinamentos sublimes, estou tendo um comportamento religioso verdadeiro? Ou estou somente utilizando-se desse ensinamento para levar vantagens? Por exemplo, algumas pessoas procuram a Seichonoye porque está passando por sérias dificuldades econômicas e financeiras. E daí começam a ter comportamentos condizentes a pessoas que estão manifestando realmente a prosperidade. E depois de alcançar, né, o seu objetivo de transcender as limitações econômicas e financeiras, estar aqui vivendo em plena prosperidade, ter um comportamento de um novo rico. E esse comportamento acaba prejudicando muitas pessoas. E depois não sabe o porquê que, olha, estou na Seichonoye há tanto tempo, pratico todos eles, e não sei por que a minha vida começou a decair. Eu estou passando novamente por dificuldades de cunho econômico e financeiro. Então, são pessoas que, na verdade, não estão nem um pouco preocupadas com a questão da sociedade. É uma pessoa que ainda não anulou totalmente o ego, que é uma das normas fundamentais de quem pratica o ensinamento. Quando a pessoa tem a oportunidade de transcender as limitações e, concomitantemente a isso, né, não só resolver a sua própria situação, mas dar a oportunidade para que as outras pessoas tenham acesso, né, à verdade, ao ensinamento, esse sim é um verdadeiro religioso. Tem uma situação dentro da Sutra Sagrada, e dentro da Sutra Sagrada tem aquela Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Eu vou até pegar a Sutra aqui em mãos para a gente poder realmente ler o que está dentro dessa literatura. E aqui na página 12 da Sutra Sagrada está escrito: tornam-se voluntariamente membros da missão sagrada e se dedicam à salvação dos semelhantes antes mesmo de alcançarem a própria salvação. Dessas pessoas falam, nossa, será que eu vou conseguir realmente, né, me salvar? Enquanto a pessoa está preocupada apenas com ela mesma, ela não entra em sintonia com as ondas da salvação de Deus. Mas quando ela anula totalmente esse ego, ou seja, não quer resolver a sua própria situação, mas sim quer que toda a humanidade possa resolver suas situações, ele começa a divulgar o ensinamento. E a pessoa acha que divulgar ensinamento é pegar apenas revistas, bater de porta em porta e fazer a divulgação, ou fazendo distribuição de revistas em ambientes públicos. Isso é certo, mas não é só isso. Mas o que adianta você pegar uma quantidade grande de revistas, fazer a divulgação, mas ter um comportamento que não remete ao conteúdo das revistas que você divulgou? Ele fala, não, essa revista aqui eu vou jogar fora. Essa revista aqui eu vou deixar empilhada aqui num canto. Por quê? Fala, olha, aquela pessoa tem um comportamento, então provavelmente o conteúdo que está dentro dela não condiz
aquilo que eu necessito. Então, parece que eu divulguei 200, 300, 400, 500 revistas mês, mas o meu comportamento faz com que toda aquela literatura que foi divulgada seja perdida pelo comportamento. Então, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Professor Seiichi Taniguchi, na página 204, ele faz uma outra colocação bastante interessante. Quando nós participamos de um movimento estudantil ou mesmo um movimento sindical, e muitas vezes também de movimentos religiosos, ocorre casos em que uma conduta é aprovada por votos da maioria, influenciada por propaganda extremista de algumas pessoas. Nesses casos, o voto da maioria não representa a verdade, mas essa conduta acaba sendo adotada para que haja uma uniformidade na organização. Nesses casos, deve analisar se a conduta proposta está ou não de acordo com os objetivos para os quais foi fundada a organização. Se a conduta não estiver de acordo com os objetivos de sua fundação, mesmo que a maioria vote a favor, ou por mais que alardeiem na propaganda como se fosse em prol da paz mundial, essa conduta não exercerá nenhuma força capaz de tolher a liberdade do indivíduo pertencente à organização. É muito interessante que as pessoas acham que movimento religioso é democracia, né? Mas, no meu entender, movimento religioso não é democracia. Porque a democracia, ela cria situações por votação. Então, a maioria votou a favor de determinada situação, mesmo que os outros fiquem prejudicados ou insatisfeitos com o resultado. Por força de lei, né, de repente, aquela situação ela passa a vigorar. Mas, com certeza, isso vai acabar gerando conflitos, desarmonias. Isso não é bom para ninguém, em especial dentro do movimento religioso. Então, devemos buscar a democracia, que é a vontade do povo, ou a vontade da maioria. Nós temos que seguir a teocracia. O que é teocracia? Teocracia nada mais é do que seguir a vontade de Deus. Perceba o seguinte: em minhas atitudes, isso realmente vai nos levar ou remeter à vontade de Deus? Ou você está preocupado somente com a decisão da maioria dos membros desse movimento? É uma reflexão que nós temos que fazer muito. Remetendo agora ao iniciador do movimento de iluminação da humanidade, professor Masaharu Taniguchi, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Qual foi o objetivo principal da fundação da Seiichi Onoye? Qual que era a vontade do professor Masaharu Taniguchi? O desejo, que não era de Masaharu Taniguchi. Aquilo era na mais verdade que era a vontade de Deus. Quem acompanhou o histórico do surgimento da Seiichi Onoye, professor Masaharu Taniguchi, ele recebeu as revelações. E ele tomou uma decisão, junto com o professor Ateru. Vamos iniciar o movimento da Seiichi Onoye, o movimento de iluminação da humanidade. Mas, para tanto, eu vou juntar recursos o suficiente para iniciar esse sagrado movimento. E quem leu a biografia, a autobiografia do mestre, sabe que ele estava quase alcançando o seu objetivo de acumular recursos necessários. Veio o ladrão e subtraiu todas as suas economias. Mas ele não desanimou, porque ele tinha a verdade dentro dele e começou a trabalhar novamente para acumular os recursos necessários para iniciar o movimento. E quando ele estava quase conseguindo novamente
alcançar o seu objetivo de acumular aquele recurso. Não sei se foi o mesmo ou um amigo desse outro que foi lá e subtraiu todas as suas economias. Aí dentro do mestre bradou uma voz que dizia: o momento é agora. E ele então, mesmo sem nenhum recurso, sim, tendo sido assaltado pela segunda vez, ele iniciou a Seichonen. Então, a Seichonen não é uma vontade de Masaharu Taniguchi, é a vontade de Deus. Por esse motivo que ele se expandiu e cresceu, como é hoje, está presente em diversos países do mundo, em especial aqui do nosso grandioso Brasil, que também atua para dar apoio doutrinário e também administrativo para países da África Latina e da América Latina. Olha só como é interessante, né? O que é um movimento religioso? É pela atitude. A pessoa que está realmente junto com Deus ou com Deus, ela sempre está pautada dentro dessa verdade central. E o professor Seiichi Taniguchi, voltando aqui à literatura, ele nos ensina na página 204 ainda. A conduta do indivíduo que despertou verdadeiramente para a sua natureza divina é sempre positiva para o desenvolvimento e evolução da sociedade, a qual pertence. Todos os atos praticados por ele, apesar de serem comuns, certamente irradiarão brilho e servirão como padrão para a sociedade. E com certeza se expandirão até conseguir modificá-la qualitativamente. A sociedade, que é um corpo vital, transforma-se repentinamente sob determinadas condições, mas o rumo dessa transformação é decidida pela mente humana. Caros amigos, vamos também ter comportamentos individuais, uma conduta individual que nos remete a um comportamento de quem tem fé, de quem crê em Deus. Quando nós temos essa grandiosa possibilidade de transmitir a verdade, transmitir os ensinamentos através do nosso comportamento, aí sim seremos verdadeiros religiosos. Porque as pessoas que não têm esse comportamento, ele acaba criando uma situação realmente de desconforto para a sociedade. Será que é esse o objetivo do nascimento, do ensinamento da Seichonen? Acredito que não. Se nós, doravante, partimos para a transmissão do ensinamento através dos nossos atos, com certeza o ensinamento da Seichonen irá se expandir cada vez mais. Esse comportamento individual vai, entre aspas, contaminar a sociedade e a sociedade vai se iluminar. E esse movimento de iluminação da humanidade, que é a missão do surgimento da Seichonen, realmente vai cumprir o seu papel de fazer manifestar o amor de Deus, a vontade de Deus. Tenhamos sempre essa serenidade, façamos tudo com alegria e sempre faça o seguinte questionamento: se fosse Deus, ele, Deus, se comportaria dessa forma? Se uma voz interior lhe responder: sim, meu filho, é isso mesmo, então faça. Agora, se de repente essa resposta que venha a surgir não seja positiva, vamos fazer uma reflexão. E não tomemos atitudes ou não nos comportemos como pessoas que não têm crença, fé em Deus, crença religiosa. Para que possamos encerrar, então,
essa atividade do domingo da Seichonoe, nós vamos ficar em posição de oração e vamos fazer a leitura de uma oração contida nas orações diárias, orando para a grande harmonia entre Deus, a natureza e os seres humanos, o volume 2. Esta é a literatura. E dentro da página 45, o professor Masanobu Taniguchi, ele colocou aqui a oração para conscientizar-se de que é um praticante do amor de Deus. Em posição de oração, por favor. Oração para conscientizar-se de que é um praticante do amor de Deus. Querido Deus, agora ajoelho-me diante de ti e sinto a tua grande força. Tu criaste tudo o que existe na realidade e o considerou muito bom. É por isso que tudo o que existe na realidade é verdadeiro, bom, belo e harmonioso. Porque eu também existo aqui na realidade. Estou preenchido de verdade, bem, beleza e harmonia. Isto não se refere a mim como corpo físico. Refere-se à vida que existe por trás do corpo físico e está manifestando-o. Este é o eu verdadeiro, e meu corpo físico agora nada mais é que meu estado de expressão temporário. É por isso que eu não sou um corpo físico, mas sou vida, sou espírito. Meu corpo físico é uma ferramenta, uma forma e um meio de expressão da minha vida. Querido Deus, agora, ajoelho-me diante de ti e sinto a efusão contínua do teu amor. Agradeço do fundo do meu coração por ter me dado um corpo físico como um meio de expressão. Meu corpo físico em si é uma expressão da minha vida. O corpo físico composto por 60 trilhões de células vivas, cada uma dessas células, compartilhando um número incontável de funções importantes, comunicando, cooperando, colaborando entre si em perfeita ordem reguladora. Aquelas que devam morrer, morrem. Aquelas que devam nascer, nascem. O todo sendo capaz de funcionar como expressão de uma vontade e estrutura, e a função desta delicada, detalhada, complexa, maravilhosa ferramenta vai muito além de minha capacidade intelectual. Contudo, quase sem ter consciência disso, posso facilmente usar esta ferramenta como uma extensão de mim mesmo. Isso não é só o bem, mas representa a grande harmonia e também a beleza. Querido Deus, sinto agora todo o meu ser recebendo o teu amor preenchido de bem, harmonia e beleza, e estou envolto em gratidão. Não me sinto satisfeito em monopolizar o amor que recebo de ti. Aqueles que estão preenchidos de amor são aqueles que infalivelmente dão amor aos outros. As plantas que recebem energia do sol abastecem abundantemente os animais com oxigênio e açúcar. Os animais que receberam força das plantas desenvolvem as plantas de óxido de carbono, carregam o pólen e as sementes para lugares distantes e ajudam as plantas a proliferar. Os animais dão produtos residuais e restos físicos aos fungos, e os fungos os decompõem e, uma vez mais, transformam-nos em nutrientes que as plantas e os animais necessitam, fertilizam o solo e sustentam as plantas e os animais. Eu sei que todas as coisas no mundo vivo, que em princípio parecem não estar relacionadas, estão praticando atos amorosos de doarem-se mutuamente. O que chamamos natureza é o outro nome de diverso e divergente fluxo do teu amor que sustenta a fé aos outros infinitamente. É por isso que a natureza é boa, harmoniosa e bela.
Querido Deus, sendo eu um filho de Deus, sou um intermediário do teu amor e um praticante que facilita o fluxo do teu amor. Eu infalivelmente dou aos outros o amor abundante que tu tens me dado. Ao derramar a minha própria vida nesse processo, surge novo bem, nova beleza e nova harmonia. Essa é a minha alegria. Eu não tento parar o fluxo do teu amor e monopolizá-lo. Se eu tentar acumular o fluxo só onde eu estou, o fluxo abundante quebrará a barreira e dará lugar à destruição e à desordem. Eu sou o canal pelo qual passa o fluxo do teu amor. Um canal excelente deixa simplesmente fluir abundantemente, desde a nascente até a foz. Querido Deus, agora ajoelho-me diante de ti e sinto em mim o grande e rápido fluir do teu amor. Eu não sou um pequeno corpo físico. Este corpo físico é o bocal por onde meu amor, como filho de Deus, vem fluindo. Embora esse bocal possa ser pequeno, meu amor que flui por trás dele é uno com o teu amor, e é, portanto, infinitamente abundante e preenchido de bem, beleza e harmonia. Eu o expressei com meu amor provisoriamente, mas este meu não está referindo a um pequeno eu físico. O eu verdadeiro é um contigo, portanto, meu amor é um com o fluxo do teu amor. Sou um com o fluxo da vida de todos os seres vivos. E sou a força do bem, beleza, harmonia em si. Estou agora preenchido de alegria por ser um praticante do teu amor. Agradeço do fundo do meu coração ao Senhor por me dar esta conscientização. Muito obrigado. Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o Seminário de Orações, promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em Grau Master, Junji Miyaura, preletor em Grau Master, Milton Kazu Norimatsu, preletora em Grau Master, Cleusa de Jesus Anata, e como convidada, a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014 2217. Esperamos por você. Muito obrigado! Abra o armário do coração e faça sua doação. O frio chegou e, neste período, sabemos que muitos filhos de Deus precisam de doações para se aquecer e se proteger das baixas temperaturas. Por isso, o Gabinete de Assistência Social e Filantropia da Seichonoye do Brasil promove a campanha do agasalho. Você pode doar agasalhos, roupas em geral, calçados, cobertores, roupas de cama em bom estado. Como fazer para doar? Basta levar sua doação para qualquer sede da Seichonoye do Brasil. Participe e faça sua doação. Mais informações pelo e-mail socialetfilantropia@sni.org.br
tudo minúsculo e sem espaço, ou pelo telefone DDD 11 5014 2241. Contamos com você. Muito obrigado!